Obrigado. E, bem, antes de mais, eu tenho de agradecer à Isabel Alçada e ao Presidente da República, que não está cá hoje, terem-me convidado para vir aqui falar com vocês. Fico mesmo muito contente e sinto-me. Hoje estava a contar aos meus filhos, fui pô-los à escola há pouco, e estava a contar que vinha para aqui, e o meu filho ficou assim de boca aberta a saber que eu vinha para o Palácio do Presidente. Mas vocês ainda têm mais sorte, vocês também vieram ao Palácio do Presidente ouvir falar de livros. Eu vou falar um bocadinho sobre... Já vi que vocês têm alguns livros, alguns têm o Tubarão na Banheira, que eu escrevi. E antes de eu falar um bocadinho sobre esse livro e sobre outros livros, ou sobre como é que eu comecei a escrever, eu quero ir um bocadinho lá mais atrás na minha história, na história da minha vida, e vou falar sobre aquilo que aconteceu na minha vida antes dos livros. Ou seja, eu vou falar sobre uma altura em que eu ainda nem sequer sabia escrever, quando eu era mais novo do que vocês são agora. Eu vou falar sobre histórias. Vocês gostam de histórias? Eu também vou contar histórias, mas agora vou falar sobre histórias. Eu acho que toda a gente gosta de histórias, certo? Umas pessoas mais, outras menos, mas toda a gente, se vocês pensarem bem, na verdade, as histórias são tão importantes para os seres humanos que nós, muitas vezes, quando nós falamos uns com os outros, nós falamos a contar... Aliás, a maior parte das vezes nós falamos a contar uma história, não é? Quando vocês estão a contar uns aos outros sobre o que é que aconteceu ontem à noite lá em casa ao jantar, vocês contam aquilo como se fosse uma pequena história, não é? Quando contam alguma coisa sobre as férias da Páscoa, vocês contam uma pequena história. Então as histórias são muito importantes para os seres humanos comunicarem uns com os outros. E eu sempre gostei imenso de histórias. Sempre gostei que os meus pais me contassem histórias. Sempre gostei de ver histórias na televisão e filmes, desenhos animados. Quando aprendi a ler, gostava muito de ler histórias nos livros, claro. E, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que eu próprio também podia contar histórias. Eu fui percebendo que tinha na cabeça ideias, palavras, imagens, pensamentos, certo? E comecei a perceber que eu podia pegar nisso tudo e transformar isso em histórias. Então eu lembro-me de ser muito novo e de já gostar muito de inventar histórias. Tanto quanto eu me recordo, as primeiras vezes que eu fiz isso foi naquelas noites em que eu ia para a cama dormir à noite, mas por alguma razão os meus pais não podiam ir contar uma história para eu adormecer. Então eu lembro-me que eu ia para a cama sozinho e apagava a luz, fechava os olhos e começava a inventar uma história dentro da minha cabeça. Se calhar alguns de vocês fazem isso. Eu acho que há muita gente que faz isto. Eu não era nenhum gênio por fazer isto, ok? E eu não estou a falar, atenção, que eu não estou a falar de sonhar. Eu estou a falar daqueles minutos em que ainda estamos acordados ou meio acordados, entre fecharmos os olhos e adormecermos, não é? E vamos inventando a história para nos ajudar a adormecer. E é quase como se a história acontecesse dentro da nossa cabeça como um filme, não é? Nós vemos as imagens e aquilo é quase como se fosse um filme. E eu lembro-me que acontecia sempre a mesma coisa. Eu acabava sempre por adormecer antes da história terminar. E ainda bem, não é? Porque senão estava a contar a história até de manhã e não dormia nada, e não era esse o objetivo. E então, como a história ficava por acabar, o que eu fazia era, na noite seguinte, voltava a ir para a cama, voltava a apagar a luz, voltava a fechar os olhos e recomeçava a contar a história no ponto em que ela tinha ficado na noite anterior. Estão a perceber? E depois, na noite seguinte, a mesma coisa, e na noite seguinte a mesma coisa, e na noite seguinte a mesma coisa, e na noite seguinte a mesma coisa. E enquanto eu quisesse, a história continuava, a história não tinha fim. Porquê é que a história não tinha fim? Quem é que sabe? Sim. Porque estava sempre a imaginar, e a imaginação, como se costuma dizer, não tem limites, não é? Não tem fim. E então eu conseguia sempre inventar mais alguma coisa e, de facto, eu comecei a perceber esse tipo de coisas sobre a imaginação. Comecei a perceber que eu podia usar a minha imaginação para inventar as histórias e que as histórias podiam até nem sequer ter fim. Eu não sei muito bem explicar o que é isto da imaginação e, na verdade, eu acho que ninguém sabe muito bem explicar como é que funciona a imaginação, nem mesmo os cientistas. É uma coisa que eles ainda andam a estudar muito.
Mas para mim a imaginação foi sempre uma espécie de superpoder que nós temos. Nós, seres humanos, temos esta capacidade de inventar e até de ver coisas que não existem na realidade. Certo? Eu dou-vos um exemplo. Se eu olhar aqui para o chão, não está aqui nada, certo? Não é? Mas eu consigo ver aqui um porco com asas. Conseguem ver aqui um porco com asas? Só têm de usar a imaginação, é fácil. Não é? Mas, por exemplo, um cão, se olhar aqui para o chão, não consegue ver um porco com asas. Se calhar um cão até consegue ver um porco, não é? Consegue, porque ele, se calhar, um dia já viu um porco e ele tem essa memória. Só que a memória não é a mesma coisa do que a imaginação, ok? São coisas diferentes. Então ele lembra-se do porco. E se calhar ele até consegue ver umas asas, porque ele já viu uma galinha ou já viu uma pomba. Então ele também tem essa memória. Mas o que o gato não consegue fazer, ou o cão, é pegar na imagem que ele tem na cabeça das asas e a imagem que ele tem na cabeça do porco e juntar as duas coisas para criar uma coisa completamente nova e completamente ridícula, eu sei, que é um porco com asas. Porque o cão ou o gato não tem a imaginação, ok? E nós temos. E por isso é uma das coisas que nós somos diferentes dos outros animais. É porque temos imaginação. E nós podemos até achar que a imaginação só serve para coisas assim ridículas, como inventar histórias malucas como essa do tubarão na banheira, ou inventar um porco com asas. Mas a verdade é que, se vocês pensarem bem, tudo aquilo que os seres humanos inventam começa na imaginação de alguém. Pensem, por exemplo, numa época lá atrás da história da humanidade, há muitos anos, quando não havia pontes, ok? E os seres humanos tinham de chegar quando chegavam a um rio e queriam atravessar para a outra margem, ou tinham de nadar, ou tinham de construir um barco, ou se calhar tinham de subir o rio até onde a passagem fosse mais fácil, não é? Mais estreita. E houve um dia alguém, que eu não sei quem foi, mas houve ali um dia uma pessoa que imaginou uma plataforma que ia desde uma margem até à outra do rio, certo? E essa plataforma não se chamava ponte, porque antes de existirem pontes não havia a palavra ponte, não é? E então, houve uma pessoa que imaginou essa plataforma, houve outra pessoa que imaginou uma forma de construir essa plataforma e houve outra pessoa que imaginou o nome que se ia dar a essa plataforma. Ok? E então uma coisa que hoje, nos nossos dias, nós usamos todos os dias e que é tão importante para a nossa vida, como uma ponte, na verdade começou na imaginação de alguém. E isso é a mesma coisa para tudo o que vocês veem à vossa volta, que foi criado pelos seres humanos. As cadeiras onde vocês estão sentados, a roupa que vocês estão a vestir, este palácio incrível, não é? Isto foi tudo imaginado por alguém. Portanto, a imaginação serve para coisas tão disparatadas como um porco com asas, ou para, por exemplo, uma ponte, que é uma coisa tão importante. Então, voltando àquilo que eu estava a dizer, eu durante muitos anos eu andei a brincar com a minha imaginação, andei a tentar perceber o que é que eu podia fazer com a minha imaginação, que caminhos é que eu tinha à minha frente, usando a minha imaginação. Andei a tentar perceber se havia limites para a imaginação. Vocês acham que há limites? Há bocado estávamos a dizer que costuma-se dizer que não há limites para a imaginação. Vocês acham que há limites ou não? Só que eu acho que há limites, sabem? Na verdade, eu acho que há. Eu acho que cada um de nós tem os seus limites para a sua imaginação. São coisas que nós não queremos imaginar. E isso é um limite. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. Eu tenho 2 filhos, assim mais ou menos das vossas idades. A mim custa-me muito, mas custa-me mesmo muito, imaginar uma história em que os meus filhos morrem. Certo? Porque dói mesmo imaginar, não é dizer não é nada, mas imaginar mesmo como é que aquilo ia acontecer. Eu não quero imaginar essa história. Então é um limite que eu tenho na minha imaginação. Ok? Por exemplo, eu não quero imaginar uma história na qual eu dou um beijo na boca ao meu melhor amigo. É um bocado estranho demais. Ok? Então eu não quero imaginar essa história. É um limite que eu tenho na minha imaginação. Ok? E então eu acho que, na verdade, há limites para a imaginação.
mas são os limites que nós impomos a nós próprios. E eu acho que um dos trabalhos do escritor é precisamente tentar ultrapassar os seus próprios limites. Okay? É assim um bocadinho complicado, mas eu acho que vocês percebem. Então, eu andava a inventar histórias, quando era criança, andava a inventar personagens, lugares, etc. E só alguns anos mais tarde é que eu comecei a escrever essas histórias, porque isso eram só histórias que eu inventava na cabeça. E eu comecei a escrever as histórias por uma razão que para mim é fundamental, que é a leitura. Quando eu era criança, enfim, eu gostava de fazer muita coisa, mas no meio de tudo o que eu gostava de fazer, a leitura foi sempre assim uma coisa bastante importante. Sobretudo porque o meu pai tinha muitos livros em casa, então eu lia livros que nós tínhamos lá em casa e que eram livros, alguns eram dele quando ele era criança também. Na casa do meu avô, onde eu passava muito tempo, também havia muitos livros. Eu ia muitas vezes pedir livros emprestados à biblioteca da escola. Então eu lembro-me que havia sempre livros à minha volta e isso ajudou-me muito a ganhar o gosto pela leitura, não é? E ajudou-me muito a descobrir qual era o tipo de livros que eu gostava de ler. Porque havia sempre livros lá em casa, na mesa de cabeceira, ou na mesa da cozinha, ou no sofá, ou no carro. Eu tinha sempre livros. E eu pegava num livro, se não gostava, punha de lado. Se eu gostava, continuava a ler. E procurava outros livros iguais àquele. Então isso foi muito importante para mim. E a certa altura eu comecei a ter vontade de fazer a mesma coisa, de pegar naquelas histórias que eu andava a inventar e de tentar fazer alguma coisa parecida com aqueles livros que eu andava, com aquelas histórias nos livros que eu andava a ler. E depois passaram-se muitos mais anos até que eu quis mesmo escrever um livro mais a sério e publicar um livro. O primeiro livro, na verdade, passaram-se tantos anos que eu fui para a universidade, eu não fui estudar nada ligado aos livros, eu fui estudar economia, que tem mais a ver com a matemática até. E depois eu cheguei a trabalhar na área da economia. E depois, a certa altura, eu quis mesmo começar a escrever de uma forma mais séria, posso dizer assim. E então o primeiro livro que eu consegui publicar acabou por ser um livro para crianças. E vocês conhecem, se calhar, os meus livros para crianças, mas eu também escrevo livros que não são para crianças, escrevo romances e contos que não são para crianças. E naquela altura eu nunca tinha escrito uma história para crianças. E nem sequer, eu tinha mais ou menos, não sei, 24, 25 anos, e nem sequer andava a pensar escrever para crianças. Mas um dia eu encontrei um regulamento de um prémio, de um concurso literário. Sabem o que é um concurso literário? Concurso de escrita, não é? Cada pessoa escreve uma história ou um poema e a melhor história ganha o prémio do concurso. Então, eu queria participar neste concurso literário que se chama Prémio Branquinho da Fonseca, que é um concurso criado pela Gulbenkian, pela Fundação Carlos Gulbenkian. E eles pediam para as pessoas escreverem uma história para crianças. E eu nunca tinha escrito uma história para crianças. Mas naquela altura eu não tinha trabalho e precisava de dinheiro. E o prémio deste concurso era dinheiro. E então eu pensei, olha, eu ando aqui a escrever tantas histórias, eu acho que se calhar consigo escrever uma história para crianças. E lembrei-me de uma história que os meus pais me contavam muitas vezes quando eu estava a crescer. Estão a ver aquelas histórias que os vossos pais contam sobre vocês sempre que vão lá os avós a casa ou os amigos a casa? Há sempre assim uma história sobre vocês que eles gostam de repetir e repetir e repetir. Pronto, isto era uma dessas histórias que eu ouvi centenas de vezes quando eu era criança. É uma história que se passou comigo quando eu tinha 2 anos. E claro que eu não me lembro de nada, só tinha 2 anos, não é? Mas os meus pais contam que quando eu tinha 2 anos eu tinha uma galinha imaginária. E eu não me lembro de ter uma galinha imaginária. Lembro-me de ter amigos imaginários. Eu acho que é normal as crianças terem amigos imaginários, não é? Com quem brincam, ou com quem conversam, ou com quem andam à tareia. É sempre bom dar uma tareia num amigo imaginário, não é? Atenção que é dar uma tareia num amigo imaginário, não é levar uma tareia de um amigo imaginário. Senão estão a imaginar tudo mal, ok? E então eu lembro-me disso, mas não me lembro de ter uma galinha imaginária. Nem sei porque é que eu queria ter uma galinha imaginária. Mas os meus pais contam que durante algumas semanas eu andava assim sempre com o braço para todo o lado, porque levava ali, quer dizer, não estava lá nada, mas eu dizia que estava ali a galinha. E quando lá em casa alguém ia sentar-se no sofá, eu vinha a correr de repente a dizer que não podia sentar-se ali ninguém porque estava lá a galinha.
E era uma situação um bocadinho estranha, como vocês podem imaginar, não é? Porque basicamente havia lá em casa um animal a incomodar toda a gente, mas ninguém via aquele animal a não ser eu. Que é esquisito. E então os meus pais, que já estavam a ficar um bocadinho fartos daquela brincadeira, e além disso começavam a achar que eu andava a perder parafusos, não é? E então um dia, para resolver o problema, fizeram o seguinte. Nós vivíamos aqui em Lisboa e saímos de casa de manhã para apanhar um autocarro. Eu ia para a escola e eles iam trabalhar. E quando estávamos na paragem do autocarro à espera, e lá estava eu assim, não é? Os meus pais disseram, olha David, neste autocarro que aí vem não deixam entrar galinhas. E por isso, faz lá o que tu quiseres, mas tu tens de ir para a escola e a galinha não pode entrar no autocarro. Eles mentiram-me, basicamente, não é? E eu não me lembro de nada disto, portanto, eu não sei o que é que me passou pela cabeça naquele momento, mas os meus pais contam que então eu me baixei e pousei a galinha no chão. Entretanto, o autocarro chegou e nós entramos. Eles contam ainda que eu fui à janela dizer adeus à galinha. E depois fomos embora e eu nunca mais vi a galinha, até hoje. E eu sempre achei que isto era uma história bastante divertida, mas ao mesmo tempo sempre gostei muito desta parte final da história. Sempre achei que era muito interessante a maneira como os meus pais tinham resolvido o problema. Porque eles podiam simplesmente ter dito, olha David, não há aqui nenhuma galinha, isto é tudo na tua cabeça, acabou-se a brincadeira. Só que eles não fizeram isso. O que eles fizeram foi entrar também na brincadeira. Ou seja, eu tinha inventado uma galinha e eles inventaram aquela regra do autocarro. Que é a mesma coisa que dizer, eu tinha criado um problema e eles criaram uma solução para o problema. Certo? Mas se nós formos a pensar bem nisto, a verdade é que nunca existiu problema e nunca existiu solução para o problema. Não é? Porque a galinha era imaginária e aquela regra era mentira. E, no entanto, naquela manhã, durante alguns minutos, eu e os meus pais tivemos uma conversa mais ou menos séria sobre coisas que não existem. Que é esquisito, não é? Eu acho que isto apenas demonstra que a nossa imaginação é de facto tão poderosa que em alguns momentos da nossa vida é quase como se saltasse para fora da nossa cabeça. Tem tanta força que salta mesmo para fora da nossa cabeça e nós vemos as coisas, como há bocado víamos o porco com asas, não é? E começamos a dizer coisas que não estávamos a pensar dizer e a fazer coisas que não estávamos a pensar fazer. E eu acho que isto acontece imensas vezes no nosso dia-a-dia. Nós é que já nem damos conta. Eu dou-vos outro exemplo. Acontece mais ou menos a mesma coisa quando nós ouvimos uma história sobre fantasmas. Nós sabemos que os fantasmas não existem, certo? Mas, se nos contarem uma história de fantasmas, logo à noite nós vamos para a cama, começamos a pensar na história que ouvimos, não é? E começamos a ver ali ao fundo do quarto umas sombras que não nos agradam nada. Começamos a ouvir uns barulhos, não sabemos muito bem de onde é que aquilo vem. E então, alguns de nós, não todos, mas alguns de nós, vamos acender a luz e vamos adormecer com a luz acesa. Não, antes de mais para ver se há alguma coisa, tens razão. E depois deixamos a luz acesa pelo sim, pelo não, não é? E adormecemos com a luz acesa. Ou seja, nós sabemos que os fantasmas não existem, mas por causa da nossa imaginação, nós começamos a pensar que se calhar eles até podem existir e então vamos fazer uma coisa que não estávamos a pensar fazer. Porque a nossa imaginação é de facto tão poderosa que até nos obriga a acreditar em coisas que nós temos a certeza de que não estão lá. Okay? Então, voltando à história da galinha, eu peguei nessa história e eu achei que isso era uma história engraçada, mas que era mais uma boa anedota do que propriamente uma história para estar num livro. Então, eu fiz-lhe várias alterações e acabei por escrever uma outra história que se chama A Noite dos Animais Inventados. Não sei se vocês leram ou não. Leram? Ok. E então A Noite dos Animais Inventados é uma história diferente, como vocês sabem. No entanto, esta coisa sobre... Enfim, também tem uma galinha, não é? Uma galinha imaginária. E esta coisa sobre a força da imaginação continua a ser o mais importante da história. Então eu escrevi essa história, enviei para o tal concurso
e nunca mais pensei naquilo, até que uns meses mais tarde me telefonaram a dizer que eu tinha vencido o prémio. E então essa história, A Noite dos Animais Inventados, acabou por se tornar, se calhar, na história mais importante que eu já escrevi. Porque, antes de mais, ganhou um prémio, não é? É sempre bom. Depois, por ter ganho esse prémio, eu consegui publicar essa história. E como consegui publicar essa história, eu consegui publicar outras histórias que eu andava a escrever, que nem sequer eram histórias para crianças. E mais importante do que isso tudo, foi por causa dessa história que eu descobri que gosto tanto de escrever para crianças. Porque, como eu tinha dito, eu nunca tinha escrito um livro infantil antes, e foi quando escrevi A Noite dos Animais Inventados que eu percebi que gosto tanto de escrever para crianças. E então, nos últimos anos, isto aconteceu há 12 anos, mais ou menos, então desde então eu já publiquei 10 livros para crianças e tenho outros livros escritos que ainda vão ser publicados. E quero continuar a escrever para crianças, até porque isso é uma maneira que para mim, que me ajuda muito a equilibrar o meu trabalho. Porque eu continuo a escrever livros que não são para crianças e de vez em quando escrevo um livro infantil, e então este equilíbrio ajuda-me muito, porque com cada um desses géneros literários eu consigo aprender coisas diferentes, consigo pensar em coisas diferentes.